Oi, pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Eu sou doutor em Geografia, sou professor há 30 anos e nesse canal, o Geo Cotidiano, eu tento trazer a geografia de uma maneira mais objetiva, mais simples, mais didática, aquela geografia que você pode abrir o vídeo em 8, 9, 10, 5 minutos, fazer uma revisão, relembrar de alguns conteúdos que você viu há algum tempo, lhe ajudar a se preparar para o Enem, para as provas do colégio, ou então até abordar climas mais voltados à atualidade, coisas que vão acontecendo no dia a dia e que o geógrafo, ele absorve, estuda, aprende, analisa e tenta ajudar vocês a fazer as próprias análises. Então, esse vídeo aqui é o vídeo 2 sobre as bases da ciência geográfica. No vídeo 1, que tem no nosso canal aí, já está aí para você pesquisar, eu falo da geografia, como surgiu de maneira positivista, compartimentada, cheio de ciências primas e irmãs que se agregam para dar uma compreensão interdisciplinar para o fato estudado. E principalmente as ciências geográficas. O que é que cada ciência geográfica estuda? Para você ter uma forma mais didática e sistemática de entender como é que é o estudo da geografia, seja do espaço físico, do espaço social, seja de uma cidade ou de um fenômeno econômico global ou local, tá? Nesse vídeo agora nós vamos falar dos princípios da geografia. Toda ciência, para ser ciência, ela precisa primeiro ter um objeto de estudo. A matemática estuda os números e as relações entre eles. A biologia estuda as formas de vida. A geografia estuda o espaço. Só que o espaço é muito abrangente. Então, é importante que esse estudo não seja muito abstrato, superficial. Muitas vezes a abrangência de um objeto gera superficialidade na sua compreensão. Mas o geógrafo não pode ser superficial, ele tem que abordar o objeto de estudo dele na maior profundidade possível. Por quê? Porque a geografia é uma ciência de complexidade. Então, quando você vai estudar qualquer tipo de fenômeno, seja a globalização ou seja o desmatamento, você tem que pormenorizar cada um dos aspectos desse fenômeno para poder possibilitar um entendimento mais contextual. E aí, para isso, as ciências também elas têm alguns princípios, que vêm aí desde o método científico. Lembra do método científico? Observar, experienciar, comparar, testar, comprovar ou não, criar teorias, criar leis. Então, a ciência geográfica também tem o seu método. E no seu método, nós abordamos 5 princípios para qualquer estudo geográfico. Nem sempre um fato geográfico vai ter muito claro esses 5 princípios, mas é importante que o geógrafo, e é importante que o aluno que estuda geografia saiba quais são esses princípios. Por exemplo, o princípio da extensão, que é o momento onde o geógrafo e a geografia ela aborda a territorialidade do fato. Eu vou dar um exemplo aqui básico. A seca que aflige o Nordeste em alguns anos, Nordeste do Brasil. Esse é um fenômeno que eu estou estudando. Então, você tem que delimitar onde que ela acontece. É no Nordeste do Brasil, mas é no Nordeste inteiro? Não, é numa região mais interiorana, uma região chamada de Sertão Nordestino, um polígono das secas, ou seja, você está territorializando o fato. Você está usando o princípio geográfico da extensão. Depois disso, nós temos o princípio da atividade, que é o estudo da dinâmica desse fato. Vamos usar o mesmo exemplo. Quando é que a seca acontece? Bem, são ocorrências estocásticas, ou seja, elas acontecem esporadicamente, mas não dentro de uma sazonalidade. Não é a cada 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não. Às vezes pode passar secas de 5 anos seguidos e passar, às vezes, 10 anos sem ter seca. Mas essa temporariedade é base do princípio da atividade. Como é que é a dinâmica do fato? Está acontecendo quando? Vai até quando? Em que época do ano acontece? Aí quando você junta a extensão e a atividade, você sabe onde é e quando é que acontece o fenômeno. Aí depois você vai para o princípio da conexidade. Eu sei onde é a seca. Eu sei que ela acontece, às vezes, dependendo das conjunturas climatológicas, pode acontecer 2, 3 anos seguidos, ou pode acontecer no ano e não acontecer no outro. Mas que conexões esse fenômeno tem? Tem a ver com as correntes oceânicas, que é outro fenômeno? Tem a ver com o El Niño, que é outro fenômeno? Tem a ver com a
conjuntura, a estrutura social e agrária do campo nordestino, que é outro fenômeno. Então, quando você busca fatos diferentes, mas que esses fatos se relacionam principalmente com as causas ou com a abrangência do fato estudado, você está usando o princípio da conexidade. E aí a conexidade é muito importante. Por muito tempo, achou-se que para o geógrafo era importante apenas estudar o que é o fenômeno. Onde acontece, como acontece, o que causa. Sem entender as relações. Mas nos últimos 50 anos, a chegada da ecologia, a chegada da sociologia, trouxe para a gente a importância de entender as relações entre esses fatos. E essas relações muitas vezes são importantíssimas. Será que a quantidade de mendigos numa grande cidade nordestina aumenta quando tem seca lá no interior? Ou seja, a mendigância, a miséria urbana é um fato específico. A seca é outro, mas e as relações entre eles? Então, quando eu faço isso, eu estou estudando o princípio da conexidade. Quarto lugar, vem um princípio da analogia. E aí eu abro mais a visão sobre o fato estudado e vou entender o que é que se parece com ele. Será que a seca lá no Saara setentrional é parecida com essa? Será que lá no deserto do Atacama, no Chile, eu tenho fenômenos parecidos? Por que que é importante fazer isso? Porque muitas vezes, principalmente no começo da geografia, havia muitos lugares que eram desconhecidos, não eram estudados. E aí, pelo método da comparação, e analogia a isso é comparar, você buscava alguns aspectos de fatos parecidos para partir, para ter um pressuposto inicial para a compreensão desse fato que você está estudando. Então, sabemos que tem períodos de estiagem secas em vários continentes do planeta. Quais são mais parecidos? Quais são mais diferentes? Será que a abordagem, o entendimento, a análise, será que a solução desse problema lá em Israel seria aplicada aqui no Nordeste? Então, quando eu faço essas comparações, eu uso o princípio da analogia. E, finalmente, o princípio que é o princípio das consequências ou das causas, é a chamada causalidade. O que é que gerou esse fato? E o que é que esse fato gerou em seguida? Por que é que existe a seca? É apenas porque não tem chuva? Será que, tendo chuva, os problemas daquele interior, que em geral é seco, se acabam? E aí você vai para uma compreensão maior. Para você entender as causas e para entender os efeitos, você tem que entender a extensão, você tem que entender a atividade desse fato, você tem que saber fazer as relações com outros fatos e até compará-los com lugares semelhantes. Então, esses 5 princípios, eles fundamentam. Por isso que são chamados princípios basilares, princípios fundamentais da geografia. Só dá para estudar de maneira adequada um fato geográfico se você buscar esses 5 princípios. A partir daí, você tem uma compreensão macro e micro do fato que você precisa entender. Não esqueçam disso. É importantíssimo para o professor que dá aula, inclusive, planejar suas aulas com base nesses princípios. Quando for falar de um fenômeno, seja o aquecimento global, ou seja a violência no Brasil, faz o seu esqueminha lá da lousa, ou sua apresentação no computador, com base nesses princípios. É um roteiro para o professor e para o aluno estudar. Fica a dica.